dos nomes de comandos, mas todos através de teclado. Você tem o nome dele, o acesso através do teclado, e que cada comando faz isso em ordem alfabética. Tem alguns que a gente mais utiliza e depois tem uma listagem em ordem alfabética. Tem muito comando, tá? Tem muito comando mesmo. Às vezes a gente nem vai usar. E às vezes precisa de um comando uma vez que você precise fazer isso, tá? Então é sempre bom, às vezes, ter essa lista aí, salva no computador, lá, se a gente tiver uma dúvida, a gente acaba puxando para ela lá, tá bom? Bom, então hoje, gente, é o seguinte, a gente vai conversar um pouquinho a respeito, vou falar para vocês a questão do comando align, tá? Que ele serve, traduzindo seria alinhamento, tá? É o align. A gente vai ver um pouquinho só o rotate, que eu coloquei, como a gente não chegou a ver ele, eu coloquei o rotate para a gente ver, e trabalhar a inserção de texto e a proporção de texto no trabalho que a gente vai estar fazendo. Tá? Nos trabalhos que a gente vai estar fazendo agora e depois os trabalhos que vocês forem fazer futuros. Tá? A proporção, a gente tem um grande problema com relação a texto, e é normal isso acontecer, dos alunos acabarem colocando o texto grande com relação ao tamanho da edificação que está desenhada. Como falei, isso é normal, sempre acontece isso. Por quê? A pessoa acha que a hora que ela está desenhando que não vai conseguir enxergar o que ela está escrevendo. Tá? Então, a gente vai ver essa proporção um pouco a respeito do texto, tá bom? Eu vou mostrar tudo para vocês de novo, como eu estou fazendo. Eu vou mostrar no AutoCAD depois, falando tudo que eu vou mostrar. E eu tenho a aula aqui que ela está disponível já para vocês no Moodle, que eu vou falar um pouquinho sobre ela bem rapidinho aqui. Tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre ela, mas depois eu vou explicar tudo de novo lá mostrando no AutoCAD, que eu acho que é mais didático nesse sentido aqui. Tá bom? Então, comando align. Comando align, como eu falei para vocês, é um comando de alinhamento. Tá? E tem um outro detalhezinho que a gente vai... Não sei se tem gente entrando atrasado ou não. Eita, nós. Tem gente entrando atrasado que compromete a nossa... Voltando. O comando align, ele faz um alinhamento de um objeto com o objeto de base que você precisa. Tá? Você consegue fazer esse alinhamento, você tem um objeto, bom exemplo, você tem um objeto que ele está inclinado e você precisa deixar ele em ângulo reto. Se você tentar simplesmente com o rotate, você não consegue fazer isso, ele não fica perfeito. Tá? E se você for vários objetos, é mais complicado ainda. Se você tiver um bloco, ainda você, dependendo da situação, você consegue entrar nas propriedades e zerar o ângulo dele. Mas com o comando align você consegue fazer isso. Tá? É bem simples de fazer. E uma outra situação que acaba sendo bem interessante do align, e se você tem um objeto, que nem vocês estão trabalhando, eu vou mostrar depois de novo, a questão daquelas escalas que estão dando diferença lá, eu vou mostrar mais uma vez, de uma outra forma, para vocês gravarem bem isso aí. Mas o comando align, imagina que você está fazendo o seguinte, eu sei que um vaso sanitário ele tem 50 centímetros de altura. Aí você inseriu, no teu projeto, você inseriu um bloco de um vaso sanitário, e ele não está na proporção, ele não está com 0,50, ele não está com 500, ele não está com 5.000, ele está lá com, vamos supor, 1,2218, lá um valor quebrado. Aí fala, mas como é que eu vou conseguir converter a escala disso aí para trazer para essa medida real que eu tenho em proporção? Com o comando align você consegue fazer isso, tá bom? Aqui foi o que eu falei já, não preciso nem mostrar tudo. Mas a gente tem o comando align lá, através... Não tinha ninguém agora. Através lá da barra de propriedades que a gente tem lá, de edição, se você clicar naquela barrinha aqui, né, ela vai estender e você tem o ícone do align, ou você digita L. Tá? Eu falei, vou forçar vocês a trabalharem com o teclado. Tá? Então, AL, ele vai acionar o comando. Como que você precisa trabalhar com o align?
Existem duas formas de você trabalhar, com 2 pontos ou com 4 pontos. Tá? Se você for trabalhar com 1 ponto, vai acontecer o quê? A L entra, você selecionou o teu objeto, você vai clicar em 1 ponto, clicou no segundo ponto e Enter. O que ele vai fazer? Ele simplesmente vai trazer esse ponto até esse ponto. Ele não vai estar alinhando, ele vai estar mexendo com ponto e com ponto. Isso pode ser feito com o Move, né? Você seleciona o objeto, M, Enter, seleciona, pega e traz ele até aqui. É a mesma situação. O interessante do Align é isso aqui. Então imagina aqui que tem um exemplo de uma tubulação e eu preciso colocar essa peça alinhada com essa peça. Tá? Então a gente funciona com 4 pontos. Você vai fazer o quê? A L Enter, você precisa alinhar esse ponto com esse ponto aqui e esse ponto com esse ponto aqui, que é exatamente o que a figura está mostrando. Aqui, aqui, aqui e aqui. Certo? A hora que você clicar Enter de novo, ele vai aparecer para você lá sim ou não. Se você colocar sim, essa peça simplesmente vai alinhar aqui. Ela vem nesse mesmo tamanho e fica colocada aqui. Se você colocar não, essa peça vai ficar exatamente a base dela aqui, que está numa escala, digamos, diferente do restante. Ela vai ficar exatamente desse tamanho aqui e ficando na escala correta que você precisa. Aí, então, isso acontece lá com o vaso sanitário, com as peças que você tem. Você pode fazer isso também, ao invés de trabalhar com a escala. Bom, mas eu vou fazer depois ali, vocês vão ver bem certinho como é que é. Bom, mas é um comando excelente para a gente trabalhar. Muito bom. Bom, inserção de texto. Eu vi nos trabalhos que vocês mandaram já, que bastante gente já começou a fazer a colocação de texto aí no AutoCAD e não tem segredo nenhum, até porque eu não vou nem bater muito nessa tecla aqui, porque é bem simples, não tem muito segredo. Então a gente vai ver aqui, mas... Bom, ou você tem a opção na barra de ferramentas lá de texto, né, que se você clicar vai aparecer single texto e acho que só texto, se não me engano. Ou através da linha de comando, T. Tá? Ó, é multitexto e single line. Uma dica para vocês, sempre quando vocês forem inserir o texto em algum projeto de vocês, alguma coisa que estiverem fazendo, trabalhe com multi-line text, tá? Eu já vou mostrar para vocês o porquê disso, tá? Single line não fica interessante, certo? Então, multi-line text é o que a gente vai usar. Ou digitar T e Enter, bom? Bom, então a gente tem aqui, ó, de novo, um T, multi-line text. Ele acontece o quê? Quando você clicar no multi-line text ou digitar texto, ele vai abrir uma caixa de diálogo, tá? No AutoCAD você abre essa caixa de diálogo e você vai digitar aqui dentro, normal, tá? Vai digitar bonitinho o que você queira aqui e sem problema nenhum, tá? Ou ela pode aparecer aquela barra igual a gente tem no Word para fazer os trabalhos, digita normal, tá? Sem novidade nenhuma e sem segredo nenhum, a aplicação dos textos, tá? Aí o que acontece? A gente tem uma barra de propriedades. Eu acredito que com o programa Word, todo mundo trabalhe com ele, né? Acredito que seja quase impossível ninguém nunca ter aberto o programinha Word e ter dado uma olhada nele. Tá? Então, existe algumas configurações dentro do Word que elas são praticamente as mesmas que a gente tem aqui no AutoCAD. Tá? Então, quando a gente dá uma olhadinha aqui nessas opções que a gente tem, essa seleção que estava mostrando lá, se a gente voltar aqui de novo, vocês vão ver, ó, tem lá anotação, isso aqui é escala, marque, Arial, tal, é aqui que a gente tem lá, ó. Esse 1, que vocês vão ver aqui, ele é o tamanho do texto que você está trabalhando, tá? É o tamanho do texto. A configuração do AutoCAD ele vem configurado ou com 1 ou com 2 aqui, se não me engano. Tá? A gente, como trabalha em metros, que é aquela questão até das conversões lá,
dificilmente vocês vão colocar um texto no valor de 1. Ou você vai trabalhar com ponto 10, ponto 12, ponto 15, ponto 30, tá? Dependendo da maneira que vocês queiram destacar algum texto. Aqui a gente tem aquelas opções do Word normal, que é negrito, itálico, normal sublinhado, ticado, não sei o quê. Esse match é aquela situação. Eu tenho lá um texto em negrito, eu clico nesse texto, eu venho nesse pincelzinho, clico no pincelzinho, o que ele faz? Ele copia as características desse texto que eu tenho aqui e você pode transportar para outro. Só selecionando o que você quer com essa ferramentazinha aqui, ó, ele acaba copiando. O AutoCAD tem isso também. Tá? Eu uso muito isso no AutoCAD, muito mesmo. Aí a gente tem aqui o básico, Arial, o tipo de texto. Vocês vão ver que aqui do lado a gente tem todos os textos que tem configurado dentro da plataforma do Windows, de instalação lá, que ele vem instalado, já puxa todos os tipos de texto. Então você pode colocar qualquer tipo de texto, ó, que você queira, tá? Qualquer um. No começo, é normal o aluno querer colocar texto que parece que está escrito à mão, texto gótico, texto virado, texto desvirado, texto não sei o que e tal. Fica bonito? Ele até dá uma aparência legal, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque no AutoCAD a gente vai estar trabalhando com desenho técnico. Tá? Então, no desenho técnico, a gente trabalha com o texto Arial, Times, o Romans, tem o Times, New Romans e tem o Romans. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não querer enfeitar muito, porque ele acaba não ficando legível. E a leitura de projeto acaba ficando dificultada a respeito, por causa do tipo de texto. Então, eu sei que às vezes a pessoa quer dar uma aparência dela, um jeitão dela no projeto ali, mas por ser um desenho técnico, a gente tem que tomar certos cuidados com isso, tá bom? Então a gente tem as opções de vários textos para colocar. Depois a gente tem a questão das justificativas na hora de você colocar. Você consegue trabalhar com espaçamento de linha maior, você consegue justificar a esquerda, a direita, centralizado, justificar exatamente igual ao Word. Do lado aqui, sempre manter como by layer, tá bom? A hora que você estiver desenhando lá, o interessante é você criar um layer de texto, tá? Cria um layer a texto, escrita, palavra, sei lá, você dá o nome que você quiser, tá? Mas para você saber que toda a parte escrita do desenho, se você quiser ocultar ela, você consegue ir lá nos layers, clicar lá na lâmpadazinha e vai ocultar ele do projeto. Dependendo, você vai colocar Shure ou alguma coisa. Quando você quer voltar, você vai lá, acende ele de novo e eles voltam. Bom, aqui, isso aqui eu coloquei aqui para vocês verem, mas eu não vou nem chegar a explicar isso aqui, gente, que nunca vi ninguém usar isso, na verdade, tá? Mas você consegue fazer colunas, tá? Trabalhar com algumas colunas, na hora que você abrir, que ele vai mostrar número de linhas, número de colunas, para você inserir essas colunas, ó. Tá? Ou vai estar sem colunas, ou colunas que você consegue colocar os números de linhas, o número de linhas, não, desculpa, o número de colunas, você coloca, o número de linhas vai dependendo como você for digitando, tá? Não consigo ver dentro do AutoCAD, do desenho técnico, a gente fazer, ou não sei se vai fazer uma tabela, alguma coisa, mas mesmo assim, particularmente, eu acho mais interessante uma tabela, você criar uma linha, depois você copiar ela com todos os parâmetros que você fez e você ir substituindo elas. Tá? Mas existe essa possibilidade de trabalhar com a coluna. O single line, gente, que eu falei para vocês, que ele acaba sendo não tão interessante para se trabalhar. Por quê? Quando você clica no single line, ele não vai aparecer direto para você abrir uma caixa de diálogo. Ele aparece uma extensão de linha, você vai já colocar o tamanho do texto que você quer, tá? Que está aqui embaixo, ó, aquele valor de 1 que tinha lá no texto. Ele aparece aqui, ó. Você já coloca o tamanho, ponto 15. Enter, aí você coloca se você precisa de alguma rotação nesse teu texto, tá? Vou funcionar 45, 25, sei lá. Você especifica aqui. E depois você volta aqui para você escrever e finalizar.
Por que eu falo que ele não é tão interessante? Quer ver? Vamos voltar aqui. Vou voltar lá no outro lado, depois a gente... Ó, pode ser aqui. Quando a gente clicou lá, ou digitou T, ou escolheu... Sumiu, né? Deixa eu voltar ele aqui. Já... Aqui. Ou quando a gente escolhe multi-line text, o que acontece? Vejam que ele abre essa janela que eu expliquei para vocês de edição aqui. Tá? Dentro do símbolo, lá que a gente viu agora, veja que a hora que você insere, ele não aparece opção nenhuma. Tá? As únicas duas opções que aparecem para você colocar é o tamanho do texto e se você quer rotacionar, e você vai digitar. Tá? Eu não acho legal isso. Se você precisar digitar depois um texto e você tiver feito lá com o multi-line text, se der 2 cliques em cima dele, ele vai acontecer o quê? Ele vai abrir essa caixa de diálogo novamente e ele abre aquela barra de ferramenta lá em cima, você edita, você modifica, tudo que você quiser. No simultexto ele não acontece isso. Tá? Ele não consegue fazer isso. Você tem que entrar de uma outra forma dentro das propriedades para você conseguir fazer essa alteração. Por isso que eu acho que fica muito mais fácil da outra forma de fazer. Tá bom? E o comando de rotação, tá? É um comando normal, que não tem segredo nenhum. Tá? É o RO, se você tem um objeto lá, tá nesse sentido, você quer rotacionar ele, deixar ele deitado. RO, Enter, você selecionou o objeto, Enter, peguei ele num ponto qualquer. Se você tiver com o F8 ligado, você vai mexer com ele assim. Certo? Se você tiver sem o F8 ligado, ele vai fazer esse giro perdidão aqui. Tá? Então, se tiver com o F8 ligado, você quiser deitar ele, quando você trouxer o mouse, o cursor, através do mouse para o lado, você vai ver que ele vai deitar. Cliquei com o botão esquerdo, inseriu o ponto aqui, ele vai ficar. Se você quiser trabalhar com, um exemplo, 45 graus, ele está aqui, você selecionou, pegou um ponto, você digita 45, entra ele, vira 45 graus. Tá bom? Não tem segredo nenhum. Ou se trabalha com o cursor fazendo as rotações que são necessárias, ou você pode digitar 45, 90, 135, 270 e tal. Tá? Vocês vão ver que dentro da arquitetura, algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado com a angulação. Tá? Principalmente a angulação de paredes. A gente não pode sair fazendo paredes todas de qualquer jeito, sem ter uma base. Tá? Um dos problemas é a questão de acabamento. Tá? Então a gente trabalha geralmente com 45 graus, tá? Ou, num caso, fora alguma coisa com 60 graus. Você consegue fazer o acabamento. Você cortar em 45, você pegar uma peça quadrada, você cortar ela no meio, você tem 45 graus. Então você consegue fazer um assentamento de piso. Tá? 60 você vai ter que trabalhar ela em diagonal para você conseguir fazer uma modulação. Mas geralmente é por causa disso. Não que vocês não possam depois fazer. Ah, não, o professor Marcelo falou que só pode fazer 45, 60, 90, 100. Não. Tá? Mas lembre-se que vocês, se você fizer algum ângulo diferente disso, pense que você pode ter problema na questão do teu acabamento. Tá? Disposição de mobiliário, de layout, tudo às vezes pode te dar algum problema. Tá bom? Mas não que seja proibido fazer isso. Não pode fazer, não. Você pode fazer o que você quiser. Tá? A gente vende ideia. Tá bom? Então, esse aqui é o comando rotate. Tá? Então, aqui, a gente vai voltar lá para a tela e eu vou fazer tudo isso para vocês no AutoCAD. Tá bom? Antes de eu começar, de eu abrir aqui e começar a falar para vocês, alguém tem alguma dúvida? Do que eu falei? Ou querem ver eu fazer lá primeiro para ver se surge alguma dúvida? Acho que é melhor, né? Bom, então vamos lá. Aí eu vou abrir ali, a gente vai ver na hora que eu mostrar no AutoCAD que talvez surjam algumas dúvidas a mais. Mas a gente vai vendo aqui. Bom, para vocês verem só, isso aqui era uma prancha de um projeto de prefeitura. Tá? Eu trouxe aqui ele para vocês verem como é que é. Tá? Então é um projeto de prefeitura,
que você precisa ter todos os detalhes, identificação de planta sempre, planta baixa, escala 1 para 100, rebaixamento de guia, tubulação de escoamento pluvial, guia, grama, petit pavé amarelo, passeio, inclinação, nível, tá? Isso aqui, na verdade, ele está detalhado com algumas dessas coisinhas, que nem aqui, guia, grama, esmeralda, petit pavé, isso aqui, porque é a exigência do condomínio onde está sendo feita essa casa, tá? Então, lá pede-se para fazer dessa forma, para constar, tubulação de escoamento de água pluvial, pede para colocar isso, tá? A gente tem que seguir as normas que o condomínio pede, tá? Hoje, não é mais na Prefeitura de Marília, não é mais esse formato aqui de aprovação de projeto. Bom, não é esse formato mais. O formato agora é um formato só de contorno. Não é visto nada internamente do projeto, nada. É feito um contorno aqui da edificação, metragem quadrada, se você tem telheiro, se não tem telheiro, e pronto. Tá? Aqui ele não tem um layout também. Eu deixo algumas partes hidráulicas, geralmente, os níveis, nomes, metragem quadrada, medida, tamanho de porta. Aquilo que eu falei para vocês, a porta aqui está com 80. Olha o vão dela quanto tem. Tem 90. Bom? Então, todas as medidas, porta de correio, bonitinho, depois o corredor de acesso, as 3 suítes, os banheiros, um roupeiro no meio aqui, isso é muito bom em projetos, como a gente faz, porque livra bastante coisa às vezes. Pode ser feito um escritório pequenininho aqui, então várias coisas podem ser tiradas proveito ali. Suíte do casal, banheiro do casal e um banheirinho pequenininho ali de apoio pro banheiro lá, tá. Aí planta de cobertura, toda com platibanda. Olha que eu copiei aqui, não vieram as imagens aqui. Mas aí eu tenho os cortes de detalhamento, tá? Todos identificados, bonitinho. A gente vai aprender a fazer tudo isso no AutoCAD, tá? A minha intenção, a minha proposta é que quando vocês terminarem o AutoCAD no final do ano agora, vocês estejam conseguindo fazer isso aqui para melhor que isso, tá bom? Vai tentar. Tá? Então aí tem um levantamento planimétrico, tá? Que é no plano, então tem um levantamento de cotas de nível, precisa ter um passeio que a prefeitura pede, precisa ter um corte de terreno, algumas notas que eu ensino em todos os meus projetos, o selo de identificação que a gente já viu, mas enfim, tá? Só para mostrar para vocês. Isso aqui é um projeto que foi feito a aprovação na prefeitura. Bom, a gente começou falando a respeito do comando Align. Então vamos ver como é que funciona o comando Align. Vamos lá. Eu vou montar agora para vocês, que eu não deixei nada preparado. Então vamos pegar aqui o vaso. Tá? Eu tenho um vaso sanitário aqui. Vamos aproveitar aqui para fazer outra coisa. E eu tenho uma situação assim, ó. Eu vou rotacionar essa linha aqui. Então tem lá, RO, Enter, selecionei, Enter, peguei ela. Pode ser aqui mesmo. Tá? Vejam que se eu movimentar o mouse com o F8 ligado, ela está fazendo aquela sempre paralelo ao X e paralelo ao Y. Se eu desligar o F8, tá? Vejam que eu consigo rotacionar. Então, se eu vier aqui digitar 45, tem um ângulo de 45 graus. Tá? Aí eu preciso ter esse vaso sanitário aqui para ver, e eu não consigo fazer a rotação dele aqui bonitinho para colocar aqui. Então, o que o comando Align ele me ajuda? Vamos lá. Então, AL, pode ver aqui, AL, Enter, e a gente tinha duas opções, correto? A gente tinha a opção de 2 pontos, então eu seleciono 1 ponto, 2 pontos e Enter. Vamos lá de novo. O que acontece? Esse alinhamento do Align em 2 pontos é isso. AL, Enter, eu seleciono o objeto, eu quero que essa pontinha aqui venha aqui. E Enter. Ele não rotaciona, ele não faz nada. Se eu quiser, AL, Enter, selecionei o objeto, Enter, peguei, eu quero daqui do meio até aqui. E Enter.
Ele vai trazer o ponto que eu peguei até o ponto que eu quero de destino. Tá bom? Então, esse é só uma questão de alinhamento. Só eu estou mostrando isso para vocês porque é uma função que tem no Align. Mas eu poderia muito bem fazer isso. M de Move, seleciona, Enter, pego daqui, eu quero que venha aqui. Pronto. É a mesma situação. Mas, vamos lá. Aí eu quero fazer o quê? Eu quero colocar essa base aqui em 45 graus. Com essa linha de base que eu tenho aqui. Vamos fazer de conta que se fosse uma parede. Como que eu faço? AL, Enter de novo, Enter. E eu vou pegar agora 4 pontos que ele estava falando para mim. Então eu quero ligar esse ponto com esse ponto aqui, eu quero esse ponto aqui, qualquer ponto aqui que eu já vou ter a angulação normal, né? Então eu venho aqui, seleciono um outro ponto qualquer, deixa eu só ocultar esse negócio aqui. Clica Enter para continuar. Se eu colocar, pode ver que ele abriu uma janelinha aqui, ó, ele está selecionado não. Se eu colocar não, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente alinhar o meu vaso com a base que eu tenho. Vamos voltar. Então, vamos lá. AL, Enter. A base de aonde vai ficar nesse pedaço aqui é qual? Esse primeiro ponto aqui, ó. Se eu colocar no meio aqui agora, essa pontinha aqui vai vir aqui. Então, 1, 2, 3. Esse aqui tanto faz que vai dar só para angulação. 4. Enter, já está no não e não. Ó, ele veio no meio. Tá bom? Então, esse é o comando Align. Aí existe a outra função do comando Align. Vamos... Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vamos fazer de conta que o meu vaso sanitário... Eu sei que a base desse vaso sanitário aqui que você tem no bloco, lá o que você vai comprar, ele tem 50 centímetros. Ó. Você vem aqui e faz uma linha de 50 centímetros. Tá bom? L, Enter, insiro ponto, 0,50 e Enter. Então, eu tenho aqui uma linha de 50 centímetros, ok? Aí eu inseri esse vaso aqui, vamos deixar ele menorzinho aqui um pouco. Pronto. Eu inseri um vaso de um conjunto de blocos que eu baixei lá, e eu sei que a base de um vaso sanitário, no exemplo que a gente está falando aqui, precisaria ter 50 centímetros. Aí quando você vem aqui, você pega aqui isso, ponto 30. Eu não vou conseguir, mesmo com o scale, ficar tentando acertar aqui assim, ó, 50. 41,63. Então eu não vou conseguir com o scale. Aí a outra opção do comando Align é a seguinte. 4 pontos de novo, AL, Enter, seleciono o objeto, Enter. Vou fazer a mesma coisa aquela hora. Então, um ponto aqui, um ponto aqui. Eu quero que essa base que eu estou pegando aqui fique desse tamanho aqui com 50, certo? Então, eu venho na outra base aqui e clico no tamanho que eu quero, certo? Enter. E agora eu vou clicar em Yes. Pronto. Vamos medir o tamanho do vaso agora? 50 centímetros. Então, blocos, às vezes projetos, algumas coisas que vocês possam receber ou baixar da internet, alguma coisa assim, essa situação às vezes acontece, de vir fora de escala, com medidas erradas. Oi. Professor, ele não fica com linhas sobrepostas? Não, nesse caso tem aqui que eu coloquei como base, mas você seleciona e deleta. Porque aqui continua sendo um bloco. Tá? Ele continua, a outra linha fica de base lá, mas a gente deleta ela. Bom, tá, gente, se alguém quiser fazer pergunta, faz isso mesmo. Abre o microfone e vai falando, que eu não estou vendo se vocês perguntarem lá. Tá bom? Então, eu acho que praticamente uma das funções principais do Align é fazer isso. Tá? Se eu tivesse ele aqui bem grande, lá, se inserir lá, eu não vou poder usar ele, porque está diferente a minha escala, eu não consigo achar. Não. AL, Enter, seleciono. Eu quero que essa base, de novo aqui explicando, essa base fique desse tamanho aqui. Eu coloquei 50, poderia ser 60, 55. Então, Enter.
1, 2, 3 e 4. Enter e yes. Pronto. Eu tenho o meu vaso com 50 centímetros. Aí vem e apaga aquela linha de base. Na verdade, você vai mexer ela, daí você vai mover ele, né? Mas aí a gente consegue corrigir qualquer problema de escala e de medida que você tenha em um objeto. Numa planta inteira é mais complicado, mas dá mais trabalho. Tá bom? Entenderam? Então esse é o comando align que a gente viu. Beleza? Então vamos lá. Texto. Como eu falei, o interessante é sempre ter um layer de texto. Ó, vejam aqui, ó, comentei com vocês, dos layers que eu uso para trabalho. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 251. Eu uso a própria numeração lá. Aí algumas coisas eu venho e coloco cota. Esse CT aqui é de uma triângulozinho que tem aqui. Esse def points, ele sempre o AutoCAD cria esse layer aqui automaticamente. Aí eu tenho a minha Ashura, que eu uso H, janela, linha de corte, móveis, parede, porta, texto e vegetação. Tá? Isso é o que eu uso, geralmente. Se você pegar uma planta com layout, a minha vai ter bem mais coisa. Tá? Mas eu tenho um layer de texto. Então, eu tenho um layer de texto. Por quê? Eu quero fazer um estudo aqui, eu preciso tirar todo esse texto. Já apagou todo o texto. Tá bom? Bom, então vamos lá. A gente falou da opção aqui de texto. Então eu tenho multiline texto e single line. Multitexto. Vejam que ele já traz uma caixa de diálogo. Tá? Então eu vou criar uma caixa de diálogo. Criei aqui. Olha o tamanho que ficou isso aqui. Então vamos escrever aqui. Meios digitais. Cliquei para fora. Eu vou mover ele aqui para tirar assim. Eu tenho o texto aqui. Está no layer de texto, bonitinho e tal, mas está muito grande. Eu não vou vir aqui com scale, vir aqui, selecionar, diminuir ou aumentar. Não. Eu posso vir nele aqui e dar 2 cliques. Tá? Vejam que ele abre a configuração de novo aqui. Olha lá, meu texto está com 5.91, blá, 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 um monte de coisa. Eu não quero isso. Quero esse texto aqui com 0.50. Vamos de 0.50, não. 0.50. E entra. Ele não sumiu, está aqui. Está com 0.50. Mas está usando um texto aqui, Technic Light, não sei o que. Não, eu quero colocar ele no Romance. Então, vem aqui, deixa eu ver se colocar o R que ele ajuda. Ajuda. Olha lá, ó, Romance. Coloquei. Então, já tem um texto, 2 cliques em cima, ele abre a minha caixa de diálogo, ele vai salvando os textos que eu estou trabalhando aqui na minha lateral, né, para ver que vai mudando lá depois. Eu tenho o tamanho. Se eu quiser, aqui na minha caixa de diálogo, se eu quiser colocar à esquerda, ele já está, se eu quiser centralizar, direito, justificar, ele não vai fazer nada aqui agora, porque ele não está sem o restante do texto. Tá? Se quiser colocar no meio, a gente tem essa opção. Tá bom? Então, tenho aqui meu texto, você vai mover ele para dentro do teu projeto. Aí uma situação. Eu vejo bastante gente fazer o seguinte. Vem aqui, tá lá, ó, planta abaixo. Eu venho aqui. Você viu? Quero que ele fique alinhado sempre aqui do lado esquerdo, para ficar bem bonitinho. E eu vou escrever escala embaixo aqui. Ou você pode vir aqui e dar um Enter, né? Ó. Escala 1 para 100. Marcelo, eu consigo deixar só esse aqui, o tamanho aqui de 0.20, será? Eu tenho um bloco de texto, onde eu tenho configurações diferentes. Certo? Aí a pessoa vai escrever lá, de novo, aqui, meios digitais 2 aqui do lado. Ela vem e entra aqui de novo no texto, entra multi, abre uma caixa. Não. O jeito mais prático. Copy. Enter, copio o que eu tenho aqui.
trago para cá. 2 cliques, eu escrever meios digitais 2. Meios digitais 2. Pronto. Não preciso ficar vindo aqui no texto, inserindo, abrindo aquela caixa, configurando de novo. Você já fez da tua configuração, você copia. A mesma coisa na hora de escrever os nomes dentro dos ambientes. Tá? É a mesma situação. Você cria dentro do tamanho que você quer. Aqui, ó, ele está com ponto 10. Eu estou trabalhando, eu vou imprimir na escala de 1 para 100. Então, vejam a proporção com relação ao tamanho dos ambientes. Ó, a gente coloca assim, você não consegue ler. Mas será que na hora que eu imprimir isso, eu vou conseguir ler? Então, no meu caso, ponto 10 com relação à escala de 1 para 100, ponto 10, no meu caso, para mim, está ótima a impressão. Ela fica bem legível, não tenho problema com isso, tranquilamente, tá? Então, é essa forma que eu utilizo. Veja que não destoa o tamanho do texto com relação ao projeto, fica legível. Então, isso que tem que tomar cuidado. Tá? Vou imprimir na escala de 1 para 500, então vou fazer um texto bem grandão. Não, tem que ser. Se na 1 para 100 com ponto 10 eu enxergo, se eu for imprimir na 1 para 500 com o mesmo ponto 10, se eu deixar aqui a proporção, ponto 15, alguma coisa, eu vou enxergar também. Certo? Então, é bem simples, tá? O que eu falei, o interessante é trabalhar com o Multiline Text, ele vai trazer essa opção de você abrir no caixa de diálogos aqui. Se você trabalhar com o símbolo, ele vai fazer o quê? Você vai colocar o tamanho que você quer aqui. 45 graus. Você vai digitar. Eu quero editar. Tá, mas eu queria mudar o tamanho dele, alguma coisa. Como é que eu faço? Ó. Como que consigo mudar o tamanho desse trem aqui? Não aparece opção nenhuma para mim. Aí você tem que vir aqui, clica nele, compra para você entrar nas propriedades. Aí você tem escala, depois se você vier para baixo aqui, você tem os tamanhos que ele está trabalhando. Lá, ó, o tamanho. Tá? Vou colocar aqui 2. Quero colocar com 135, ele vai inverter. Ó. Ele é muito mais complicado, eu preciso entrar nas propriedades. Qualquer objeto, gente, que vocês selecionarem, tá? Vamos selecionar o nosso vaso sanitário aqui. Ó. Você digitar Ctrl 1, ele abre a caixa de propriedades do objeto. Aqui você consegue mexer em escala, tamanho, bastante coisa. Bom? Então, é as duas formas que a gente tem para trabalhar com o texto. Então, a gente tem, eu sempre puxo o multitext, bonitinho, a gente consegue colocar ele aqui. Tá? O espaçamento, se você tiver uma vez, 2 vezes, que é distanciamento entre os textos que você tem. Se quiser trabalhar com as colunas, como a gente mostrou lá, 3, 4 colunas, ó. Vai abrir 4 colunas proporcional ao tamanho que você tem. Você quer digitar aqui, vem para cá. Ó. Então, o texto não tem segredo. Deixa eu ver o que a gente viu mais lá nos textos. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que está falando aqui? Tá tranquilo? Tá? Então, nosso texto é praticamente isso. Existe uma tabela para a gente colocar, para você montar também ela, os formatos já prontos. Pode criar uma tabela nova, tá? Que essa aqui é a base. Você insere, você faz a modificação e você vai trabalhando a modificação dela. Tá? Mas também não vejo muita praticidade. Você aumenta a coluna, aumenta o distanciamento, aumenta as linhas, aumenta tudo aqui. Tá? Muito mais prático. Fazer as linhas, distancia bonitinho, faz as linhas para baixo e trabalha com ele. Certo? Deixa eu voltar. Coisa de louco, tem coisa errada aqui. Tá. Vamos ver. Uma pergunta aqui. Não tem. Entenderam isso que eu falei? Tem mais coisa que eu vou passar para vocês agora. Entenderam isso?
o align e a inserção de texto. Como eu falei, o texto vocês já estavam colocando lá, é só tomar cuidado com a questão da proporção. Nunca deixar que o texto se destaque mais do que o projeto. Isso nunca pode acontecer. O texto está mais destacado. Se tem uma planta desse tamanho, o texto está desse tamanho. Nunca. Tá? Uma dica que eu dou, as próximas aulas a gente vai ver a questão de impressão, para vocês salvarem para mim, para a gente poder fazer a avaliação final da P2 depois. Então, na próxima aula a gente vai ver como plotar os desenhos, para fazer salvar isso como imagem, como JPEG, como PDF. Tá? Então, isso vai acontecer que vocês vão ver a questão da escala, que às vezes isso vai estar desproporcional com relação ao desenho que vocês estão fazendo. Certo? Então, é só tomar esse cuidado para nunca perder a proporção de texto com relação ao tamanho do seu desenho. Tá? Eu ia falar para vocês uma dica. Está fazendo o desenho, eu sei que eu preciso imprimir um desenho na escala de 1 para 250. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer todo o esquema que eu vou explicar para vocês depois da impressão. E existe uma forma de você dar um preview da impressão. Então ele vai mostrar a folha para você e exatamente como o que você selecionou vai sair. Você não precisa imprimir, mas você consegue visualizar. Então, dentro da escala que você colocou, você vai conseguir observar se o texto está pequeno demais, se ele vai aparecer, se ele está muito grande, se ele está saindo na cor que você quer, se ele está saindo na espessura que você quer. Então, você consegue, com um preview, você consegue fazer isso. Eu utilizo muito isso também. Às vezes está fazendo alguma coisa, você precisa... Esse exercício que eu passei para vocês mesmo, na hora de salvar com a opção de PDF, a configuração de JPEG que está aí no PowerPoint e a configuração de PDF, elas são diferentes. Então, em uma opção eu coloquei uma espessura de linha e na outra tive que colocar quase o dobro dela. Tá? Então, esse meu computador que eu trabalho, esse aqui atrás que vocês estão vendo, que é o meu trabalho mesmo, é uma bagunça a questão dos layers de espessura, que eu uso para montar a aula também. Então, eu vou fazendo o teste e ele fica tudo bagunçado. Onde eu faço as impressões, eles têm a minha configuração correta, sem mexer. Tá? Apesar que hoje eu lembro de cabeça, né, o que é o normal. Mas tudo bem. Entendido até aqui? Entendido? Então, beleza. Quero mostrar uma outra coisinha para vocês que eu acho, não sei, posso estar enganado, mas eu acho que ainda pode ter ficado alguma dúvida. Então, hoje a gente vai tentar sanar essa dúvida por completo. Bom, aqui, ó, gente, a questão dos blocos fora da escala, mas na mesma proporção, tá bom? Então, vamos lá, de novo. Ó, o vaso sanitário aqui, ele tem 37 centímetros, tá? Então, a gente sabe que o nosso vaso tem 37 centímetros por 55. 37 por 55. Esse é o tamanho do vaso real que ele é utilizado, nesse formato, nesse medido, nesse nome dele aí, do fabricante, ele é 37 por 55. Você sabe disso. Tá? Você precisa saber disso. Não tem como trabalhar com essas proporções se você não souber a medida real. Então, 37 por 55. Aí você inseriu. Eu coloquei aqui, ó, 3 opções de vazão aqui, ó. Deixa eu deixar aqui. Então, eu tenho o tamanho normal, eu tenho um que é 10 vezes maior, eu tenho um que é 100 vezes maior, e eu tenho um que é 1000 vezes maior. Tá? Então, eu tenho um que é 10, que seria decímetro, que a gente não utiliza. Então, se eu for tirar a medida dele aqui, que é o 37, que eu tenho lá, 0,37, eu vou ter aqui 3,70. Se eu medir a segunda opção, que é a 100, eu já vou ter 37. E se eu medir a terceira opção que eu tenho aqui, eu vou ver que é 370. Tá? Então, eu tenho essas 3 opções. Aí, a gente tem isso aqui, ó. Tá? Eu tenho lá o 0, eu tenho 10, 100 e 1000. Por que que eu transformo 0,10, 0,01 e 0,001? Por quê? Por causa das casas que eu tenho depois da vírgula aqui, ó. Eu tenho 10, então 0,10.
Eu tenho 100, 0,01, 2 casas. E 1.000, 0,001. Olhando aqui grosseiramente, a gente falasse como se eu estivesse vendo ao contrário, fazendo a leitura ao contrário. Tá? Então, por isso que eu uso 0,01, por quê? Porque aquele desenho meu, ele está 100 vezes maior que o tamanho real que eu preciso. Eu preciso usar 0,001, quer dizer que ele está 1.000 vezes maior do que o tamanho real que eu tenho da peça que eu estou trabalhando. Bom, então vamos fazer o teste para ver se dá certo. Então, tenho lá, Scale, Enter, selecionei o objeto, vamos pegar o centro dele aqui, e agora ele pede um ponto de referência. Então, vamos pôr lá, 0,10, e Enter. Ficou com 37. 37 por 55. O segundo, que está na escala de 1 para 100. Então, Scale, Enter, seleciono, pego o meu objeto, 0,01. Eu tenho 37 e eu tenho 55. E o que está desenhado na escala de 1 para 1000, Scale, 0,001 e Enter. E 55. Então, a base para entender essa conversão é isso aqui. Tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês isso agora, que eu não sei porque eu senti que acho que ainda havia alguma dúvida de vocês com relação a essa conversão. Lembrando, de novo, isso vocês precisam saber a medida real. Tá bom? Não é porque às vezes você baixou uma pia de cozinha lá no teu projeto e ela tá com sei lá, vamos falar aí, com 10, alguma coisa, você vai fazer um fator de escala, ela vai ficar com 1 metro. Não, uma pia de cozinha, ela vai ter lá, acho que 45, 50 de largura, por 30 e pouquinho, por 17 de profundidade. Você precisa saber a medida real. Tá? Não tem como utilizar isso aqui se você não souber. Tá bom? Então, falando mais uma vez, a gente fez de uma forma e vamos deixar aqui com o ponto 37 agora. Usar o comando align de novo para vocês verem. Tá? Para sair se alguém tiver alguma dúvida aí. Então a gente fez usando lá a proporção de 10, 100 e 1000. Você não sabe fazer aquela conversão, você nunca ouviu falar naquela conversão dentro do Scale, mas você sabe trabalhar com align. AL, Enter, seleciono, eu tenho 1 ponto, 2 pontos, 3, 4 pontos, Enter e Yes. (37 por 55). Mais uma vez, você precisa saber a medida real. Senão não tem como você conseguir fazer isso. Tá bom? O rotate, só para lembrar de novo aqui, RO, Enter, peguei um ponto qualquer, veja, se eu for virando ele aqui, ele vai indo para os pontos que eu quero. Um cuidado que precisa ter só, quer ver? Ó, eu quero que ele fique assim, né? Virado para lá. Quer ver a hora que eu clicar com o botão esquerdo que ele não vai ficar virado para lá? Olha. Por que, Marcelo, que aconteceu isso? Vamos voltar. Aí, ó, Enter, seleciono o objeto, eu quero que ele fique para cá. Né? Ficar bonitinho para cá. Por que ele não está ficando lá no que ficou agora? Não existem as ferramentas de precisão, ó, que eu estou pegando aqui no meio, e eu estou girando ele. Essas ferramentas de precisão, nesse caso, elas podem atrapalhar um pouquinho. Por quê? Vocês viram que eu coloquei e a peça foi lá para baixo um pouco? Porque vocês estão vendo o Nearest ativado ali, o xizinho amarelo, pegando em cima da linha. Ó. Então, se eu colocar aqui, ele vai virar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Ó. Tá? Então, é só tomar cuidado com isso. Às vezes você tenta fazer e não consegue.
Tá? Então, tira fora da projeção do teu desenho. Ó. Aí você não vai ter problema nenhum. Faz por onde você quiser, mas por onde você clicar aqui, ele vai ficar. Bom? Então, só tomar um certo cuidado na hora que estiver trabalhando com o rotate, a questão dos snaps, das ferramentas que precisam estar ligadas ou desligadas. Tá bom? Toma cuidado só para não... Às vezes acaba tentando fazer alguma coisa, não fica, não vai de jeito nenhum e não sabe por que é, e às vezes é só o snap que está ligado lá, que é o F3, e você não consegue resolver o seu problema. Certo? Alguém tem alguma dúvida do que a gente falou? Podem abrir o microfone para falar se quiser. Se alguém tiver alguma dúvida. Apareceu agora para mim. Tá. Professor, quando no projeto estiver pedindo 80 centímetros na porta, eu uso um espaço de 90 para colocar o batente também? Eu coloco um vão de... Cadê o roubado? Ou coloco um vão de 80 com 70 centímetros de porta. É exatamente o que eu tinha explicado. A gente faz a abertura, né? A gente tem a abertura que a gente precisa. Se eu tenho uma abertura de 80 para uma porta de madeira que tenha batente, se eu tenho essa abertura de corte de parede com 80, a minha porta vai ficar com 70. Tá? Por quê? Eu tenho 5 centímetros de batente de um lado e eu tenho 5 centímetros de batente do outro. Certo? Então, a minha porta fica com 70. Eu quero fazer uma porta com 80 centímetros de largura. Meu espaço de abertura de paredes tem que estar com 90, porque eu tenho 5 e 5 de batente. Então, a minha porta fica com 80. Tá? Deixa eu voltar só aqui na... Ô, professor, mas aí no caso, por exemplo, se eu for fazer uma abertura de 80, certo? Quando eu for colocar aquela... Isso, aí eu faço a porta de 70. Quando eu for colocar a medida da porta lá, eu coloco de 70, então. 70. Ah, entendi. Eu abri uma janelinha aqui de novo, olha. Ó, vou tirar a medida aqui de parede a parede. 90 centímetros. Agora eu vou tirar a medida da porta. 80. E no desenho, não esqueço... Não está aparecendo, professor. Não tá? Não. Ela. Apareceu agora? Agora sim. Então tá. Ó. Vamos ver a medida de parede a parede. 90. Tá? Agora vamos medir a medida da porta, do batente por dentro. 80. E vocês não podem esquecer que a porta de desenho de vocês tem que estar com 80, tá pegando fora ali. Ela tem que estar com 80 também. Tá bom? Tá fora um pouquinho ali. Tá? Senão você fazer, a hora de você fazer essa curvatura dela, que se ela estiver fora, ela não vai dar certo. Eu não tenho, acho que nenhuma outra porta aqui maior que isso. Aqui, ó. Uma porta de 1,40 m por 2,5 de altura. Então, se ela tem 1,40 m, de parede a parede, eu tenho 1,50 m. Professor, você tá espelhando a sua imagem no Meet, não tá no AutoCAD. Não tá de novo? Não. Ai, carambola. Deixa eu parar tudo aqui, então. Tá, vamos voltar lá, então. Tá aparecendo agora? Agora sim. Tá. A outra parte que eu mostrei ali estava aparecendo. Vocês estavam vendo ou não? Não, eu não consegui ver, não. Deixa eu falar de novo, então. Vamos ver nessa porta aqui agora. Ó. De parede a parede. 90 centímetros, certo? Porta. 80. Ok? Então... A boneca, nesse caso aí, é 5 ou é 10, professor? Não, a boneca é aquilo que eu falei para vocês. No meu caso, eu sempre coloco 5. Tá? Eu coloco 5 por quê? Se eu coloco 5, depois de uma medida acabada daqui até aqui, eu tenho 10. Tá? Mas isso aí é de cada profissional.
Tá? Tem alguns profissionais que vêm aqui e deixam 10 de boneca e mais 5 de batente. Certo? Isso é uma questão de profissional para profissional. Mas isso na vida real, tipo, muda alguma coisa, professor? Não, Sim. né? Sim, Tipo, o que na minha concepção, quanto mais você traz para o lado de dentro, distanciando da parede onde vai abrir, você acaba perdendo mais espaço. é Tá, verdade. na obra. Então, quanto mais ela estiver para o meio aqui, que a gente está vendo, mais pelo sentido do vaso, mais espaço eu perco. Sim, Então, sim. tá? O que tem que tentar evitar é deixar ela colada na parede, sem ter boneca nenhuma, só direto no batente. Aí, quando você abrir a porta, a maçaneta aqui, ó, ela vai acabar batendo na porta e acaba machucando a parede aí. Tá? Essa outra porta aqui, ó, ela tem 1,40 m por 2,5 m de altura. Tá? De parede a parede, 1,50 m. De batente a batente. Ah, não, vou ter que pegar aqui, senão não vai pegar. De batente a batente, 1,40 m. Tá bom? Isso aqui é uma porta pivotante. Ela tem um pivô aqui, ela não abre por inteiro. Tem alguma outra diferente? São portas de correio, mas eu não trabalho com portas de 70 faz um bom tempo. Tá? E, inclusive, eu fiz um projeto agora, eu trabalhei com todas as portas com 90 centímetros. Aqui tem uma, falei que não tinha, tem uma aqui de 70. É por causa do tamanho do banheiro. Aqui é uma situação que o cliente quis de qualquer maneira. Ao invés de ter um lavabo só, ele quis ter um banheiro, um vaso, uma pia e colocar um chuveiro. Tá? Então aqui, se a gente for medir, tem 80 e tem 70 de abertura de porta. Tá? Então veja aqui, ó, no desenho mesmo aqui, ele já fica praticamente encostado. Então, evitar essa situação. Aqui está tudo que eu estava falando de vocês não fazer. Ó. Direto aqui, porta de 70. Mas a gente depende do cliente. Se o cliente pede para fazer, não tinha como colocar uma porta de 80 aqui, que eu não ia conseguir colocar uma cuba aqui dentro. Certo? Mais alguma dúvida? Cortei. Professor, Diga. você pode voltar lá no banheiro, fazendo um favor? Nesse banheirinho pequenininho? Sim, ali no vaso sanitário, que a parte arredondada tá com aquelas linhas retas, você pode mostrar de novo como faz para deixar... Que ele tá aqui assim, facetado? Isso. Ó, você vai regenerar o desenho. Tá? RE. Tá? Pode ver que aqui tá assim, o chuveiro tá assim. Então, regen, pronto. É só RE e Enter. Ele volta. Tá? Tá bom, não é problema no AutoCAD, nada. É de ficar fazendo isso aqui, ó. Você ficar fazendo Precisa zoom, selecionar o objeto, professor, para dar o regen ou não? O regenerar, você regenera o desenho. Tá? Entendi. RE, Enter, regenera o desenho todo. Você vai ver, se a gente for ficar mexendo aqui, puxa, vai para lá, vai para cá, daqui a pouco, na hora que eu voltar para cá, ele vai estar começando a ficar facetado. Tá? É só uma questão de visualização isso. Bom? Mais alguma coisa? Conseguiram entender bem agora aquela conversão do 10, 100 e 1000, lá o porquê 01, 001, 001? Tá? Então, beleza, ficou claro, ótimo. Eu tava preocupado achando que vocês não tinham entendido isso direito, não sei porquê. Deixa eu explicar de novo de uma outra forma para ficar mais claro para vocês. Bom? Professor, uma dúvida lá do trabalho nosso. Diga. Eu posso, tipo, não colocar achuras, tipo, de piso no projeto? Ou tem que colocar? Quem está falando? É o Rian. Não, Rian, é o seguinte, a gente falar em desenho técnico, tá? Pensa no desenho técnico. Desenho técnico, ele vai pedir para você fazer o quê? Toda parte com área molhada, ou parte hidráulica, você coloca piso, né? Tô sabendo, aham. Tá, isso num projeto técnico. Certo. Num projeto de layout, que você precisa vender o projeto para o cliente, aí você tem isso livre. Aham. Tá? Então você pode colocar... Oi, pode falar. No caso do trabalho do professor, precisa? Eu quero que vocês vendam o projeto para mim.
Tá? Vocês vão fazer do jeito que vocês quiserem. Pode colocar. É até melhor colocarem Ashura em tudo, coloca Ashura por baixo, por cima, tudo mistura. Eu quero que vocês exercitem isso. Então pode utilizar Ashura. Sem medo, pode utilizar. É só essa situação. No projeto técnico, ele diz que são áreas molhadas. Mas só que como a gente trabalha vendendo projeto e vender ideia, se eu chegar com um projeto, um cliente, só com um pisinho lá no banheirinho, bonitinho, sem estar colorido, sem nada, você não consegue encher os olhos do cliente. Né? A gente precisa fazer isso. O cliente precisa ficar admirado na hora que ele vê o teu projeto. Certo? Certo, valeu. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Meu canal no YouTube. Tô virando youtuber agora. Tá com o Marcelo Salmão. É Marcelo Salmão só. Tá? Marcelo Salmão. Não tem acho que nada. Vai aparecer aqui parece mais um perdido lá, Marcelo Salmão. Mas no meu. E essas aulas eu estou disponibilizando lá. Tá? Geralmente eu faço a semana inteira de aula, no final de semana eu jogo todas as aulas lá. Tá? Entre lá, dê um like lá, se cadastra no site lá bonitinho. Tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Ou a respeito do trabalho, ou a respeito dos comandos que a gente viu? São bem simples, né? Tranquilo? Faço propaganda, vamos se inscrever lá, colocar comentário, divulgar, joga no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar. Tá bom, gente? Alguém tem dúvida ainda, não?